O dia 11 de julho de 2025 marca os 30 anos de uma das páginas mais sombrias de um século que começou violento e terminou violento. Se o século XX teve em suas primeiras décadas duas grandes guerras, ele assistiu em sua última a dois terríveis morticínios, Ruanda e Srebrenica. Entre 11 e 16 de julho de 1995, mais de 8 mil pessoas foram mortas. Além disso, milhares se deslocaram forçadamente e comunidades foram destruídas. Ao todo, 8.373 bósnios muçulmanos foram brutalmente assassinados. Tanto adultos quanto adolescentes e idosos. Entre 25 mil e 30 mil mulheres bósnias, incluindo meninas e idosas, foram estupradas. Como todo genocídio, a tragédia de Srebrenica nasceu do racismo, do sentimento de supremacia de um povo em relação ao outro, do ódio, da intolerância, da disseminação de mentiras e da construção de inimigos ilusórios. A cidade de Srebrenica fica na região leste da Bósnia-Herzegovina, que um pouco antes dos terríveis acontecimentos estava sob proteção da Organização das Nações Unidas. Tropas sérvias invadiram e forçaram as famílias muçulmanas a deixarem a cidade. Separaram os homens das mulheres, fazendo uma espécie de triagem por gênero. Os homens e meninos foram cruelmente executados e seus corpos jogados em valas comuns. Não se pode compreender o que lá aconteceu sem a perspectiva histórica do que foi o desmembramento da Iugoslávia. Um país multiétnico, repleto de rancores e rivalidades, mas mantido em unidade sob a força e a tutela do general Tito, que o governou desde o final da Segunda Guerra Mundial até a sua morte em 1980. A Iugoslávia era mantida sob a mão de ferro de Tito, uma espécie de controle das tensões étnicas, que explodiram após a sua morte. A Iugoslávia nasceu após o final da Primeira Guerra Mundial e teve seu fim na década de 1990. Da desintegração do país, nasceram a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Eslovênia. Isso sem contar as províncias de Kosovo e Vojvodina. Ou seja, ela era um verdadeiro caldeirão étnico e religioso. No ano de 1992, a cidade de Srebrenica caiu nas mãos de tropas paramilitares sérvias. Entretanto, elas foram expulsas pelos muçulmanos comandados por um jovem policial chamado Nazer Orić, que organizou uma espécie de milícia denominada Homens de Saque. Esses homens, também conhecidos como Torbari, não hesitavam em pilhar e incendiar vilarejos sérvios nas proximidades. Isto é, antes do massacre de Srebrenica, sérvios foram atacados e começaram a nutrir um espírito de revanchismo e raiva contra os bósnios muçulmanos. No dia do Natal ortodoxo, isto é, 7 de janeiro de 1993, o vilarejo de Kravica foi atacado por esses homens de saque. Foi um verdadeiro massacre. Os homens mortos pelos Torbari não foram sequer enterrados e acabaram sendo devorados por animais. Além disso, as mulheres de Srebrenica ajudaram o grupo a saquear os víveres preparados pelos sérvios para a festa religiosa. Dessa forma, não é difícil perceber que Srebrenica não foi por acaso escolhida. Além de ser uma região estratégica para a consolidação de uma entidade política monolítica sérvia, havia todo esse histórico de violência e animosidade. Ratko Mladić, o então chefe do exército da República Sérvia, explicitamente demonstrava sua vontade em eliminar os muçulmanos daquela região da Bósnia com o objetivo de fazê-los pagar por tudo que supostamente fizeram, inclusive por terem colaborado com os turcos durante o domínio do Império Otomano na região. Ou seja, pagar por aquilo que os habitantes de Srebrenica não fizeram, em razão de conflitos históricos que nada tinham que ver com as pessoas que lá moravam, principalmente as crianças e adolescentes que habitavam a cidade. Quando Mladić se preparou para o ataque, a meta inicial era transformar a cidade num reduto cercado, ou melhor, numa espécie de gigantesco campo de refugiados. Obviamente sem acesso a recursos, que com o tempo naturalmente sofreria com a fome. Mas a falta de resistência dos capacetes azuis da ONU naquela época, que protegiam a região, estimulou Mladić a tomar uma decisão mais efetiva e rápida: exterminar todos que habitavam Srebrenica. Apesar de Mladić responder a Belgrado, não se sabe ao certo até que ponto Slobodan Milošević, presidente então da Sérvia durante aquele período, se envolveu na decisão do massacre. Essa é uma questão que ainda resta em aberto, de acordo com historiadores e pesquisadores sobre o assunto. Mas é certo que ao menos não fez nada para evitar a tragédia. Se a decisão foi inteiramente tomada por Mladić ou não, Milošević foi ao menos conivente. De qualquer maneira, os relatos do que aconteceu em Srebrenica são devastadores.
A crueldade e a selvageria das tropas de Hachiko Milad foram dignas de fazer envergonhar qualquer ser humano minimamente ainda com juízo crítico no planeta. Homens e adolescentes chegaram a ser enterrados vivos, ainda agonizando. Crianças presenciaram o assassinato dos pais e morreram de fome, sede ou cólera. Há relatos escatológicos de canibalismo forçado entre parentes e estupros sistemáticos contra as mulheres e meninas muçulmanas, inclusive de idosas. Posteriormente a esses horrores, foi construído o Tribunal Penal Internacional para a Ex-Yugoslávia, que definiu que o massacre ocorrido em Srebrenica realmente tratava-se de um crime de genocídio. No ano de 2005, ainda sob o comando de Kofi Annan, a ONU apontou que Srebrenica foi um dos piores crimes cometidos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o secretário-geral deu um passo importante no longo processo de luta, prevenção e repressão contra o crime de genocídio, ao reconhecer que a organização, a própria ONU, tinha cometido uma série de erros de julgamento, que acabaram contribuindo para que as tropas de Milad cometessem suas atrocidades. Nesse sentido, Kofi Annan publicamente afirmou que o genocídio de Srebrenica seria uma tragédia que assombraria para sempre a história da ONU. No ano de 2013, Tomislav Nikolic, então presidente da Sérvia, pediu desculpas oficialmente pelo massacre em Srebrenica, negando contudo que ali tenha ocorrido um genocídio. Aliás, nesse sentido, ainda há uma resistência na Sérvia em reconhecer o genocídio de Srebrenica, o que é de certa forma até esperado, uma vez que todo genocídio tem como elemento a sua posterior negação pelos seus perpetradores, tal como acontece entre turcos em relação ao genocídio na Armênia e entre ainda muitos grupos que ousam negar o Holocausto. De qualquer maneira, vale apontar que os sérvios reclamam de nunca serem lembradas as vítimas sérvias anteriores a Srebrenica, que padeceram nas mãos das milícias de Nazir Orić. Alegação que é bastante contestável, uma vez que Orić chegou a passar, por exemplo, anos preso em Haia. De qualquer maneira, vale aqui a máxima de que um erro não pode jamais justificar um outro. Entre os anos de 2013 e 2014, a Holanda se considerou responsável em seu próprio sistema judicial por não ter impedido mais de 300 mortes como membro das forças da ONU, que operavam naquele momento em Srebrenica. Decisão extremamente relevante, no sentido de considerar que a ONU não é uma entidade que paira sobre os demais estados do mundo, sem que estes tenham qualquer relação com as suas decisões e principalmente as suas falhas. Além disso, importante também no sentido de que operar via ONU não garante e não deve garantir a ninguém imunidade em relação aos erros que custam principalmente as vidas inocentes. Apesar da negação da Rússia em reconhecer Srebrenica como palco de um genocídio no Conselho de Segurança da própria ONU, no ano de 2015, e de ainda existirem inúmeras vozes contrárias ao reconhecimento da realidade, o dia 11 de julho de 2025 marca o segundo Dia Internacional de Reflexão sobre o que ocorreu em Srebrenica, o chamado International Day of Reflection and Commemoration of the Genocide in Srebrenica. Por qual motivo devemos recordar algo tão triste e tão cruel? A resposta está no fato de que nenhum genocídio termina na realidade enquanto ele não for reconhecido inteiramente por todos, inclusive por aqueles que o cometeram. Nenhum genocídio termina enquanto todas as vítimas não receberem o devido respeito às suas memórias e o mínimo de dignidade diante da crueldade injustificável que sofreram. Mais de 1000 pessoas continuam desaparecidas em Srebrenica, ou seja, muitas das pessoas que foram assassinadas nunca tiveram seus corpos encontrados ou reconhecidos, e talvez não terão por toda a eternidade. É inestimável a dor de uma família e não poder ter um túmulo. Um túmulo para visitar, para relembrar seus parentes perdidos, ou simplesmente saber o desfecho da história de uma vida. Como vamos evitar futuras tragédias no mundo se nos esquecermos daquelas que já cometemos? Não se trata de um exercício masoquista que a humanidade faz a si mesma, mas sim de um longo processo educativo e civilizatório. Mais do que isso, um processo de conscientização, de que quando o ódio começa a florescer em qualquer lugar da Terra, é necessário agir para estancá-lo. Combater o racismo e a intolerância não é e jamais será mero exercício de ativismo, mas sim uma urgência e uma obrigação coletiva, para que nunca mais possamos ver cenas como as vistas em Srebrenica. Sem o exercício do juízo crítico, é fácil comprar o que o ódio tem para nos oferecer. Quando um ser humano consegue pensar, ele conseguirá entender que uma criança é sempre inocente, e ela jamais, em hipótese alguma, pode ser responsabilizada por quaisquer crimes cometidos
nos conflitos de décadas ou de séculos passados. Afinal, qual culpa tinha o menino bósnio muçulmano pelo conflito entre turcos e sérvios na época do Império Turco-Otomano? Qual culpa tinha um adolescente bósnio ou uma menina pelos saques realizados no início da década de 1990 contra os sérvios? Datas como essa têm a função de aos poucos ensinar a dimensão da monstruosidade que podemos afligir a nós mesmos como humanidade. Em outras palavras, por não conseguirmos até hoje dar os nomes a todos que morreram no Holocausto, porque nunca saberemos o nome, o rosto, a história de todos aqueles que morreram em Auschwitz e nos demais campos de extermínio, é que ele ainda não terminou e jamais terminará. Por não conseguirmos prestar a homenagem digna para todos que desapareceram em Ruanda, no Camboja e em Srebrenica, dando a cada um o direito do último descanso, é que esses genocídios ainda não acabaram e precisam ser relembrados. Por isso, relembrar Srebrenica é fundamental nos tempos atuais, uma vez que ainda é muito difícil para o ser humano entender que o nunca mais é necessário, para que possamos ainda continuar habitando com decência o nosso planeta.